Vamos ler um texto da Palavra de Deus, vamos conversar e depois vamos orar. Aleluia. Bom, Atos 16 diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Amém. Baixe suas cabeças, vamos orar. Espírito Santo de Deus, essa é a nossa oração nessa noite, Pai, para que a Tua palavra seja revelada a nós nessa noite, para que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos dê instrução, nos dê direcionamento, Pai. Eu creio, Deus, que hoje é uma noite onde o Senhor quer nos direcionar para viver o melhor da Tua vontade, o melhor da Tua palavra, e eu creio nisso de todo o meu coração, Deus. Então nos oriente aqui neste lugar, nos dê direção, cremos nisso, te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Amém? Amém, amém, oh aleluia. Bom, vamos lá, vou explicar o que está acontecendo nesse texto aqui, curioso. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, 4 homens estão aqui nesse texto. Paulo, ele está lá pregando a palavra de Deus. Paulo está na sua segunda grande viagem missionária. A primeira grande viagem missionária de Paulo foi com Barnabé, um grande amigo de Paulo. Paulo e Barnabé viajaram, pregaram o evangelho para muitas pessoas, e aí no retorno da viagem, eles tiveram uma pequena desinteligência, vamos dizer assim, e que significa que eles brigaram mesmo, brigaram feio, tretaram, e aí, enfim, né? E aí Paulo foi para uma outra viagem, agora com Silas, e aí Barnabé foi para o outro lado, com João Marcos, motivo da briga, mas não vamos entrar nesse fato. E ali Paulo, no lugar onde ele começa a pregar o evangelho, para algumas cidades romanas, do Império Romano. E aí ele conhece um homem chamado Timóteo. Timóteo é um homem muito importante, que vai ser um dos grandes discípulos de Paulo. Lá na frente, Paulo vai escrever 2 cartas a ele. Timóteo está aqui também. Paulo conhece Timóteo, tal, prega para ele, tal, não sei o quê. Timóteo começa a segui-lo. E indiretamente aqui no texto, porque ele fala de si no meio do grupo, mas ele também não gosta de se dar crédito, é Lucas, que está presente aqui na viagem. Lucas, ele está falando, nós estávamos lá, nós viajamos, nós fomos a tal cidade, não sei o quê, mas ele não cita o seu próprio nome, mas nós estudando aqui o texto entendemos que Lucas estava ali. Então, estes 4 homens aqui, eles estão viajando entre várias cidades do Império Romano, ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra. E eles tinham uma estratégia, que qual era? Eles chegavam numa cidade, naquele tempo, uma cidade romana, eu não poderia chegar lá e começar a gritar a minha religião, eu seria preso, isso era perigoso. Então eles iam até a sinagoga. Sinagoga era o lugar onde eles estudavam a lei judaica. E lá Paulo explicava a lei, explicava que Jesus era a revelação de Deus para os judeus e para os gentios, e ali ele começava um ponto de pregação, vamos dizer assim. Só que nessa cidade, Filipos, eles não tinham uma sinagoga. Eu estava estudando, parece que para ter uma sinagoga em uma cidade, eles precisavam ter 10 homens judeus. Isso significa que nessa cidade não tinham 10 homens judeus. Então, Paulo ele precisa garimpar ali e achar um lugar onde ele precisaria ali começar a pregar a palavra. E aí ele garimpa, procura e ele acha uma casa. Ele acha uma casa, ele acha algumas pessoas, e ali eles estudam a Bíblia, ali eles oram, e ele fala, bom, demorou, aqui vai ser o lugar onde eu vou pregar a palavra de Deus. E aí, durante os dias de pregação, o ministério de Paulo era um ministério diferente naquela época, porque ele tinha a autoridade de Deus. Então Paulo chegava na cidade, rapidamente ele chamava a atenção para si. Até porque, gente, chega um grupo de homens de outro lugar, ninguém conhece, cidade pequena, de 400 habitantes, 500 habitantes. E aí esses 4 homens começam a se reunir todas as semanas. Isso acontece o quê? Chama a atenção. Nós, lá na Bíblica da Paz, fizemos várias viagens missionárias. E era sempre assim, nós íamos lá para o Piauí e chegávamos numa cidade com 500 habitantes.
outras com 1.000 habitantes, outras com 200 habitantes. E aí chegava, é que a gente não chegava em 4 pessoas, chegava uma caravana de 100 pessoas, com carro de som, com mágico, com, enfim, gente cuspindo fogo, era uma loucura. Obviamente a cidade inteira parava para falar, mano, o que esse povo está fazendo aqui? E aí a gente falava ainda que era de São Paulo. Nossa, São Paulo, meu Deus do céu. Queriam ver se a gente era de verdade. E aí a gente começava a fazer o trabalho ali. Mas é muito comum em lugares pequenos atrair a atenção das pessoas. E era isso que acontecia quando Paulo chegava em um lugar. Outra coisa que acontecia é que o ministério de Paulo tinha muitos milagres. Paulo orava pelas pessoas e as pessoas começavam a ser curadas. Então, como assim? Chegou um curandeiro na região, um homem com poderes miraculosos, que está aqui agora e isso chama atenção, vamos começar a ouvir esse cara. Poxa vida, eu tinha ali meu amigo que tinha um problema na perna, um tumor, e aí esse cara chegou, fez um negócio lá, e agora eu não tenho mais nada na perna. Vamos ouvir o que esse homem tem a dizer. Paulo, ele rapidamente atraía a atenção das pessoas. Só que aí o que acontece? Essa cidade, ela era dominada por vários outros deuses. O deus daquela cidade, mais especificamente falando, a cidade de Filipos, era o deus Apolo. E o deus Apolo, ele tinha os seus servos, e os seus servos, eles eram importantes para aquela cidade. Os servos de Apolo, eles eram os adivinhas da cidade. Então, eles sabiam os mistérios. Você chegava lá para ele e falava, eu queria ouvir alguma coisa aí que você tem a dizer. Aí ele falava, olha, você não pagou seu imposto. Ele falava, uau, como você sabe? Olha, você ano passado fez isso, isso e aquilo. Olha, é verdade, eu fiz isso mesmo. Como pode? E aí, esses adivinhas, eles se tornavam referência na cidade. E aí, a partir de muitas provas que aqueles adivinhas eram poderosos, naquela cidade, eles começavam a ter um controle sobre o povo. Porque eles realmente acertavam. Então, o que acontecia? Uma pessoa da cidade lá de Filipos, quando ele estava passando um problema financeiro, ele ia até o adivinho e falava, ó, eu estou aqui, eu vou pagar aqui para você, e você vai me falar como que eu saio desse buraco. O adivinha recebia o dinheiro e falava, ó, seguinte, você vai fazer isso, isso e aquilo, você vai fazer negócio com tal pessoa, pode ir lá que vai dar tudo certo. A pessoa ia, fazia o negócio e dava tudo certo. Meu Deus do céu, encontrei a solução da minha vida. E aí, todas as recomendações para a vida, aquele povo encontrava nos adivinhas. Então era assim, com quem que eu vou me casar? Qual é a melhor opção? Ia lá no adivinha, ou adivinha, vem cá. Então, com quem que eu vou me casar? Aí o adivinha falava, ó, fulana lá da casa de tal, tem uma jovem lá, vai lá, pode pegar ela, ela vai ser uma boa esposa para você. E aí eles obedeciam. Ó, negócio seguinte, o Império Romano está saindo na guerra e eles estão convocando soldados. Eu devo me alistar ou não? Eu vou morrer na guerra ou não vou? Aí ele falava, não, pode ir à guerra, que você não vai morrer e vai ser condecorado na batalha. Eles iam, obedeciam a adivinha, e a guerra dava tudo certo. Cara, eles obedeciam ali e era um sistema muito bom, porque era uma troca que eles pagavam para os adivinhas, mas eles tinham um retorno, eles tinham um benefício. Então, entenda isso, que para aquele povo, entre aspas, era muito bom esses adivinhas. E era um comércio que era feito ali que dava muito dinheiro. Imagine só, se você for num cara que vai te falar tudo o que você tem que fazer, e tudo vai dar certo. Tem gente que paga em curso de gente que nunca deu certo na vida, que não tem prova nenhuma, você vai lá e compra o curso do cara. Imagina um cara aqui que é bom. Então, acho que talvez muitos de nós nesse contexto pagaríamos também. Pagaríamos para ter as respostas que queremos ter, para termos as direções que queremos ter. Pagaríamos. E aqui eu já gostaria de falar com vocês acerca de um ponto muito importante. Cuidado com qualquer tipo de controle na sua vida. Cuidado. Isso não é de Deus. O controle é perigoso. Porque o que acontece? Muitas pessoas vêm até a igreja
E aí, ao entrarem numa igreja, entrarem num lugar como esse, você entrou aqui numa terça-feira, a primeira vez, o Gui estava pregando, e o Gui falou a sua vida inteira. O Gui falou o que você estava pensando, as suas motivações, os seus sonhos, ele falou tudo. E você falou, uau, olha como Deus usou a vida desse cara. E aí você veio no domingo, e aí foi igualzinho, aconteceu de novo. E todos os seus medos da semana, em todos os seus desafios, parece que Deus usou a boca do pastor para falar, e você fala, uau, esse cara é o cara de Deus para a minha vida, eu preciso dele, eu preciso de Guilherme, oh aleluia, Guilherme, venha sobre mim, venha sobre a minha vida, eu preciso de você. E aí, você começa a falar, puxa, eu preciso saber quais passos eu devo dar. Eu preciso conversar com o Guilherme, ele é o homem de Deus. Eu preciso saber quais direções eu preciso para a minha vida. Nossa, eu tenho que falar com o Guilherme. Eu preciso de conselhos sobre coisas importantes. Para onde eu devo ir? Qual faculdade eu devo fazer? Com quem eu devo me casar? Para onde eu vou? Cara, eu preciso de alguém, eu preciso de ajuda, um líder espiritual, alguém. Eu preciso disso. Queridos, vigiem. Vira aí para a pessoa do seu lado, fala, vigia, irmão. Vigia. Vigia, irmãozinho. Vigia, irmãozinho. Sabe por quê? Graças a Deus isso não acontece na nossa igreja. Mas muitas igrejas por aí gostam de ter controle sobre as pessoas que fazem parte das igrejas. Muitas igrejas por aí. Quando eu digo muitas, eu estou falando muitas. Eu já ouvi história... Mano, que absurdo. Eu ouvi uma história, um amigo meu, que ele começou a namorar com uma menina de uma determinada igreja. Mano, normal, conheceu, oi, tudo bom, tal. Começou a namorar, normal. E aí, a menina, o pastor da igreja, tinha profetizado que ela ia casar com o filho dela. E aí, quando ele descobriu que ela tinha começado a namorar um menino de fora, de outra igreja, ele proibiu o menino de pisar na igreja deles. E aí, esse meu amigo era proibido... Eu não estou zoando, gente, eu não estou zoando. Ele era proibido de entrar na igreja, porque ela deveria casar com o filho do pastor, e Deus já tinha mostrado para o pastor. Pois bem, ela casou com o meu amigo, ele já tem filho, e a profecia do pastor deu água, não deu nada. E, gente, eu estou falando, é verdade, isso aí aconteceu há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Não estou falando de uma coisa louca que não acontece no Brasil. Não, acontece sim. Tem outro amigo meu que contou que era de uma igreja, que era uma bispa lá, pastora, sei lá, que tipo assim, que ficou brava que eles saíram da igreja e começou a destruir a reputação deles para todo mundo, acabar com eles, que isso era um absurdo e não sei o quê. Vocês acham que eu estou brincando, gente? Isso aí acontece todo dia em vários lugares. Por quê? Porque existem lugares aonde existem controle. Controle, você é controlado, o que você pode fazer ou não, para onde você deve ir ou não, que programa da TV você vai assistir ou não, qual canal da TV. Tem gente em 2000 e pouco aí atrás, igreja que proibiu o irmãozinho de assistir Copa do Mundo. Proibiu, negócio seguinte, vai começar a Copa do Mundo, vocês não podem assistir. Eu ia sair dessa igreja na hora, não é possível. Eu falo, meu amigo, Copa do Mundo, meu amigo. Não tem como eu continuar nessa igreja. Por quê? Porque as pessoas têm controle sobre a vida daqueles que estão ali. Controle. E aí, com quem que você vai casar ou não vai casar, com quem que você vai namorar ou não vai namorar, quais amigos você vai ter ou não, você precisa da autorização de algum líder. Isso aí não é de Deus, não. Foge disso aí. Se você encontrar algum lugar assim, algum líder que vira para você e fala, ei, peraí, você veio perguntar para mim? Cuidado, sai fora. Pelo amor de Deus. Eu sou líder. Direto, eu vejo pessoas que querem me colocar nesse lugar aí na vida delas. Direto. Rafael, o negócio é o seguinte, eu preciso muito de você. Nossa, eu preciso que você responda tais coisas para a minha vida. Eu falo, amém, irmãozinho, vai orar. Melhor resposta que eu te dou, vai orar. Deus vai falar com você. Você quer a minha opinião? Minha opinião é essa. Mas vai orar, você se resolve com Deus.
Fala a minha opinião, não tem problema de falar a minha opinião. Se você quiser saber, fala a história, eu vou te fazer umas perguntas. Talvez eu te xingue, muito provavelmente eu vou te xingar. Mas o que você vai fazer ou não da sua vida, o problema é seu. Nossa, Rafael, você não está nem aí para os liderados, os jovenzinhos da igreja, você é líder de jovem. Não, querido, não é que eu não estou nem aí. É que você tem uma responsabilidade de vida cristã. E você precisa assumir os benefícios e prejuízos da própria decisão. A decisão é sua, a vida é sua. O futuro é seu. Os problemas são seus. Eu não quero me intrometer. Então, se oriente, meu irmãozinho, e fuja de lideranças. Olha, essa palavra está na moda. Tóxicas. Uau, liderança tóxica. Mas fuja. Porque se fala o que você pode fazer ou não pode fazer, é perigoso. É perigoso. Isso aí não é de Deus. Nós cremos muito em uma ação do Espírito Santo que orienta a vida de cada cristão. E eu não estou falando, mais uma vez eu vou falar isso, que você não pode pedir ajuda, aconselhamento, direcionamento de pessoas que são mais testadas na fé. Pessoas que têm uma vida com Deus há mais tempo. Eu sou casado, tenho filho, você vem falar comigo sobre namoro, noivado, não sei o quê. Obviamente eu tenho mais experiência que você, eu já passei por essa fase da vida. Eu já enfrentei problemas para casar e não sei o quê. Eu sei como é, eu posso te ajudar. Mas a questão é, você não depende de mim para nada. Para nada. Deus está aí, Deus fala com você, Deus está ao seu lado. Não sou sua fonte para nada. Nem seu líder de Connect, nem o pastor Gui. E nem ninguém. Nossa oração não é mais poderosa que a sua. Estamos conversados? Amém ou não amém? Então o negócio é o seguinte, Deus usa pessoas para nos instruir, corrigir, encorajar, orientar, sempre na palavra. Mas você não pertence a essa pessoa. Isso é importante. Você não pertence a ninguém, você pertence a Jesus. Ele que te comprou com alto preço lá na cruz do Calvário. E aí, dentro disso, vamos entender o que a Bíblia fala para nós darmos o ponto-chave da mensagem que eu gostaria de trazer aqui essa noite. Em Atos 16, vamos voltar ao texto. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Falei para vocês quem eram esses adivinhadores, quem eram esses senhores, como aquela cidade funcionava. Aquela cidade funcionava em prol do lucro desses homens aqui, desses adivinhadores. Essa jovem saiu ao encontro de Paulo e a nós clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então aquela mulher foi na segunda, foi na terça, foi na quarta, foi na quinta, e falava bem dos discípulos. Olha, tá vendo ali, ó, esses homens aí, eles pregam a verdade. Ó, estão ouvindo? Vem cá ver. Ó, esses caras aqui, eles são servos de Deus, anunciam a verdade de Deus. Fala, ué, aleluia, glória a Deus, por isso. Isso se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu. Olha que curioso. Esses homens são servos de Deus ou não são? Sim, são? Servos de Deus. Eles estão anunciando o caminho da salvação ou não? Sim, caminho da salvação. Essa menina está mentindo? Não. Mas o que está acontecendo aqui? Qual que é o problema de Paulo com essa menina? Aparentemente, algo inofensivo, palavras boas. Qual o problema tem nisso? Eram homens de Deus, estavam anunciando a palavra. Mas o que o diabo queria com essa história? Por que o diabo está agindo aqui? Só para vocês entenderem. Quem usava a vida dessa mulher aqui era a força das trevas. Nós cremos nela. Nós cremos que existem forças espirituais do mal que agem na terra, que têm controle na terra. Por isso eu digo que naquela cidade os adivinhas eram respeitados porque eles acertavam. Porque as suas previsões davam certo, porque as suas revelações sobre o passado eram verdade. Por isso eles eram respeitados. Porque fazia sentido, porque a cirurgia espiritual dava resultado.
Porque falar com o ente querido que estava morto dava resultado, acontecia. Por isso que eles ganhavam tanto dinheiro. Então, por que o diabo está envolvido nessa história aqui? O que ele está fazendo aqui com os discípulos? O diabo ele está falando exatamente aquilo que eles queriam ouvir. O diabo pensa, olha, eu estou mandando perseguição, eu estou mandando luta, eu estou mandando problema, eu estou mandando enfrentamentos, e esses caras estão firmes. Esses caras não vacilam, eles continuam pregando a palavra, eles estão firmes, eles continuam, eles dão passos. Tá bom, já que de fora para dentro eu não consigo atingi-los, eu preciso atingi-los de dentro para fora. Já que oposição não dá resultado, já que bater de frente com eles não dá resultado, eu preciso mexer dentro deles, no coração deles, nas motivações deles. São homens de Deus. Esses são homens que pregam a palavra. Uau, Paulo, você é incrível, Paulo. Paulo, a Bíblia nos conta que era um cara muito feio. Ela deve ter até elogiado a aparência de Paulo. Uau, Paulão chegou. Paulão é feio, né? Paulo está na área. Nossa, olha só como esses homens são de Deus. Olha como esses homens pregam bem. Olha como esses homens têm autoridade. Uau, olha, sigam eles. Ouçam as palavras deles. Esses homens são diferentes. Paulo tem um outro nível de conexão com Deus. Esses caras são íntimos de Deus. A mulher ficou ali dias enchendo a bola deles, inflando, colocando eles lá em cima. O diabo sabe que quando ele não pode nos vencer de forma externa, ele vai nos atacar internamente. Ele vai atacar as nossas motivações, o nosso coração, e às vezes falando até verdades. Falando aquilo que realmente somos, aquilo que fazemos para Deus. Sabe por quê? Porque se o diabo consegue entrar no coração de Paulo, ele consegue inflar o seu ego, a ponto de Paulo se perder no seu propósito. É só mexer com o ego, algo muito simples. É só mexer com as motivações. Saibam de uma coisa, palavras podem destruir, palavras podem edificar e palavras podem te inflar. Sim, podem. Palavras boas, olha só, podem inflar o seu ego e destruir você. Podem te fazer criar uma visão sobre si que não existe. Nossa, olha só como é homem de Deus. Olha só como é uma bênção. Olha só que varão valoroso. Olha só que servo do Altíssimo. Olha só que pessoa abençoada, boazinha, não faz mal para ninguém. Gente, desconfie de pessoas que são muito boazinhas, tá? Eu sempre falo isso para todo mundo. Desconfia, não é possível. Olha só que bênção você é. Bênção de Jesus, aleluia. Desconfie. Sabe por quê? Porque existem palavras boas que falam para nós que não são de Deus, que têm poder de te destruir. Está inflando o seu ego, está inflando a sua autoestima, está inflando as suas motivações, inflando, te tornando aquela pessoa, uau, é verdade. Olha como eu sou homem de Deus. Olha como eu tenho autoridade, olha só, eu falei para a doença foi embora. Nossa, é verdade. Olha, a cidade inteira agora está me ouvindo aqui, o prefeito chegou, está todo mundo aqui, eu estou me tornando importante. Caramba, que pessoa admirável eu sou. Não, realmente, eu sou diferenciado. Não, realmente, tem algo diferente em mim, eu sou uma pessoa importante. Não, realmente, o meu papel aqui, olha... Ai, e aí, queridos? O diabo está destruindo tanto filho de Deus assim? Tantos. Destruindo com palavras boas. Quer um exemplo? Mateus 16, 21. Jesus está lá com seus discípulos, está falando, e aí Jesus começa a ensinar os seus discípulos, dizendo-lhes que era necessário seguir a Jerusalém, sofrer perseguição dos principais sacerdotes, dos escribas e ser morto, e ressuscitado no terceiro dia. Pedro tinha autoridade. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá.
Pedro é ousado, né? Jesus está falando aquilo que ele tem que fazer e Pedro fala, não, Jesus, tenha dó de si mesmo, jamais isso aí vai acontecer, a gente não vai deixar. Onde já se viu você morrer? Não, debaixo do meu nariz não. Jesus vira para Pedro e fala, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Queridos, o que está acontecendo nos dois textos? Os dois textos têm pessoas focadas em uma missão e os dois textos têm o diabo falando palavras boas. Olha que curioso, é o mesmo padrão. Sabe por que o diabo faz isso? Porque o diabo quer tirar o foco dos filhos de Deus. O diabo, ele está preocupado com o seu foco. Vira aí para a pessoa que está do seu lado. Fala, o diabo está preocupado com o seu foco. Com o seu foco. E ele sabe que um servo de Deus focado faz estrago. E ele sabe que Jesus focado em um propósito faria desgraça para ele. E aí o que o diabo tem que fazer? O diabo tem que tirar o seu foco. E ele vai fazer o que for preciso para tirar o seu foco. Ele vai te elogiar, ele vai te bajular, ele vai falar o que você quer ouvir. Ele vai falar, olha isso aqui que legal. Nossa, olha isso aqui que bacana. Vem cá. E hoje nós estamos vivendo um fenômeno das redes sociais que é simplesmente a guerra pela atenção. Hoje, empresas como Meta, Google, TikTok, redes de televisão, todas elas, a guerra delas, o trabalho delas é para que você dê a sua atenção para elas. Esse é o trabalho deles. Algoritmos são criados, neurocientistas são contratados, estudam, trabalham simplesmente para conseguir o seu foco, a sua atenção, para chamar a sua atenção. E aí, tudo que faz é, olha, vem cá, olha isso aqui, olha, dê atenção a isso aqui, dê atenção ao gatinho aqui, ó, que está fazendo miau e que dá uma cambalhota, olha, dê atenção a essa piada aqui, olha, dê atenção a esse indiano construindo uma casa dentro da areia e botando água lá dentro, olha que isso, como isso é legal, olha, dê atenção a essa palavra de motivação, a todas essas 45 dicas para você emagrecer 45 quilos em 2 semanas, olha, presta atenção nisso, isso aqui vai dar certo, e aí o seu foco é perdido nessa história. E aí o diabo está roubando o nosso foco. E ele fala o que você quiser para roubar o seu foco. O que você quiser ouvir. Nossa, você está tão cheirosinho hoje, está tão lindo. Nossa, como você é bacana. Nossa, como você é demais. Nossa, vem cá, olha só essa oportunidade que surgiu aqui. Sabe, hoje nós estamos vivendo a geração da distração. Todo mundo acha que tem TDAH. Eu, como um TDAH de verdade, vou falar, a maioria de vocês não tem. Não tem. O problema de vocês é só ver celular demais. Eu tinha TDAH quando nem celular tinha. Isso é frescura, vem não. E aí o que acontece é que hoje os filhos de Deus não têm foco. Não tem foco. Não tem propósito, não tem missão. Por quê? Porque o diabo faz o que quer com você. Fala o que você quer ouvir para te distrair. E você está sempre distraído. Hoje, eu vou ser muito honesto para você. Quais são os seus focos de vida hoje? Hoje. Para onde a sua vida está indo? Hoje. Para onde? Você sabe me responder isso honestamente? Você sabe para onde, aonde você se vê daqui 10 anos, o que você está querendo construir, quais sonhos você tem, por que você está no trabalho que você está, por que você faz a faculdade que faz? Alguma dessas perguntas tem uma resposta que é minimamente inspirada em Deus? Ou você está aí aleatório na vida? Se você está aleatório é porque o diabo está te distraindo, saiba disso. Porque o diabo está brincando com a sua atenção, com o seu foco, com o seu direcionamento, e ele te leva para onde ele quer. Você fala, não, Rafael, mas eu estou na igreja. Grande bosta. Desculpa a palavra. Uma grande coisa. Grande coisa. Você está aqui na igreja, mas você não tem foco nenhum. Você não tem direcionamento de nada.
Sabe, aqueles homens estavam ali pregando a palavra com um propósito, dedicados, orientados pelo Espírito Santo para aquela missão, e o diabo está ali, olha para cá, olha só, esses são servos de Deus, uau, olha só as obras que eles têm feito. E aí, olha só o que acontecia com o povo ao redor. O povo conhecia aquela mulher, o povo sabia que ela era uma vidente e tudo mais. O povo sabia que o Deus que aquela mulher estava falando, eles são servos de Deus, não era o Deus de Israel. O Deus da salvação através de Jesus Cristo. Não era, eram outros deuses. Era o Deus Apolo, era o Deus do sol. O povo sabia que o caminho da salvação que eles estavam falando, para aquele povo, através das palavras daquela mulher, não era salvação em Cristo Jesus, era qualquer outra salvação. Era salvação de uma dificuldade financeira. O diabo ele estava ali num plano concreto em distrair as pessoas do propósito de Paulo e seus amigos. E ele faz isso como? Elogiando eles. Elogiando, brincando, tirando o foco. Assim como fez com Pedro, com Jesus. Por que Jesus é tão duro com Pedro e chama Pedro de Satanás? Porque ele falou, você vê as coisas dos homens. Você quer me distrair do meu propósito. Eu estou observando as coisas espirituais. E aí, queridos, pela nossa falta de foco, nós viramos marionete na mão de coisas tão banais do nosso dia a dia. E aí o nosso propósito de vida é qualquer coisa, é qualquer direção, é aleatório, se torna. Onde está o discernimento da igreja? Onde está? Onde está uma igreja que sabe o que é de Deus e o que não é de Deus? Onde estão os filhos de Deus que sabem se aquela voz que está falando ali é voz de Deus ou é voz do diabo? Onde está? Onde estão os filhos de Deus que ouvem uma oportunidade e falam, isso aqui não é de Deus não? Ouvem uma palavra e falam, isso aqui é B.O. Queridos, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece bonito de fato é, nem tudo. Onde estão os filhos de Deus que percebem algo que é bonito, bem embalado, produzido, legal, bacana e falam, isso aqui não é de Deus para a minha vida. E aí, nesse caminho de distrações, opiniões, vozes, você é levado de um lado para o outro, e o que nos falta é discernimento espiritual para as condições que temos que viver na nossa vida, para as direções que devemos dar na nossa vida. Por que eu estou falando para você que não é para ficar buscando a opinião de líder para todo passo que você tem que dar na vida? Porque isso é uma instrução que vem através do Espírito Santo e não de uma bengala espiritual que você tem. Por que eu estou falando para você que você precisa ter direcionamento dele? Porque o diabo te rouba toda semana. E aí você levanta, cai, você está bem, está mal, você ora e não ora mais, você está triste, está feliz, você é uma montanha russa espiritual. Por quê? Porque ouve qualquer coisa, ouve qualquer voz, ouve qualquer pastor, ouve qualquer líder, ouve qualquer homem de Deus, ouve qualquer amigo, ouve qualquer coisa. Qualquer coisa. Abre a Bíblia para ler? Não abre. Conhece a palavra de Deus? Não conhece. Tem intimidade com a verdade de Deus? Não tem. Como que eu sei se uma nota é falsa? Como que eu sei? Eu pego na mão, é falso. Por quê? Porque eu conheço a verdadeira. Ultimamente a gente mexe tão pouco com dinheiro, né? Mas vai dar uma nota de R$50 falsa para um cobrador de ônibus. Aquele cara mexe com tanto dinheiro todo dia que se ele pega na mão e fala, falsa, já joga fora. Vai dar uma nota de R$50 falsa para um bancário que mexe com o dinheiro o dia inteiro. Vai falar, tá mexendo aqui, ixi, isso aqui é falso. Olhou, falso, joga fora. Por quê? Porque a pessoa conhece muito bem o que é verdadeiro. Conhece, tem intimidade, tem proximidade, sabe o que é de Deus. A nossa igreja, muitos que estão na igreja, não sabem o que é verdadeiro. Não conhecem, não sabem discernir. Versículo 18, lá do livro que estamos lendo, de Atos 16.
Isso se repetiu muitos dias, então Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Paulo olhou para a mulher e falou: isso aí é capeta, sai, em nome de Jesus. Por quê? Porque Paulo sabia qual era o Espírito de Deus e o que ele deveria fazer e agir e quais propósitos ele tem. Ouça isso com atenção, meus irmãozinhos. Nem toda boa oportunidade que está chegando na tua porta aí é oportunidade de Deus. Tem gente que está me ouvindo aqui hoje que está prestes a destruir a própria vida. Prestes a destruir a própria vida com uma excelente porta que está se abrindo. Isso não é de Deus, isso não é de Deus. Você orou falando: Deus, isso é do Senhor? Não, não. Hoje é a confirmação do Espírito Santo que está falando com você. Não é minha vontade para você. Parece bonito, parece ser legal, parece que vai te dar bons frutos. Não vai dar, vai te destruir. Acorde, acorde. Nem todo especialista é especialista, nem todo bom plano é um bom plano. Nem todo assim diz o Senhor é Deus falando. Nem todo. E aí o que o Espírito Santo me fervilhou aqui nessa noite hoje foi falar: Rafael, eu preciso que os meus filhos acordem, despertem e aprendam a viver uma vida nessa terra na direção da minha vontade. A partir de hoje, meu querido, persiga e persista em perseguir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Qual é? Ouça isso. Paulo aqui expulsou o demônio da mulher. Sabe o que aconteceu? Ficaram bravos com Paulo. Graças à atitude de Paulo de repreender Satanás na vida daquela mulher, Paulo foi espancado, ficou preso, foi humilhado. Talvez obedecer a Deus e cumprir a vontade de Deus vai gerar prejuízo para você, que gere. O que é mais importante? Jesus ser glorificado na sua vida ou você ficar com dinheiro mais dinheiro, bolso mais cheio? Que gere. Paulo foi espancado, humilhado, deu mó BO, foi preso. Aí descobriram que Paulo era romano. Vixe, deu ruim, tem que ir lá soltar Paulo. Aí tem terremoto na cadeia, Paulo não sai, Paulo prega por carcereiro. Acontece um monte de coisa, depois desse texto. Mas no final de tudo, o nome do Senhor foi glorificado através de Paulo. E se Paulo deixasse aquela mulher ali falando todos aqueles dias? Com certeza, a verdade do Evangelho não seria revelada àquela cidade ali. Poxa, Rafael, mas Paulo precisou apanhar? Às vezes é necessário. Mas nós que servimos a Deus, precisamos estar dispostos a perder, ouça isso, a perder se necessário, para viver a vontade de Deus. Você quer a vontade de Deus para a sua vida ou você quer ganhar? Muitas vezes não vai dar para escolher as duas coisas. Se você chegar a falar hoje: Deus, não, tá bom, eu posso perder, mas eu quero o Senhor do meu lado. Aí vamos embora, meu filho. Vai ser divertido. Vai ser intenso. Mas vai ser a vontade dele para a sua vida. O diabo está roubando muita gente. E o Espírito Santo, enquanto ministrava no meu coração essa mensagem, mostravam pessoas que diariamente eram assaltadas pelo diabo. Assaltada com coisas boas, com boas palavras, bons direcionamentos, boas oportunidades, boas portas, bons negócios, bons amigos, tudo bom, tudo lindo, tudo feliz, tudo alegre, tudo cheio de coisas boas, tudo lindo, tudo instagramável, tudo lindo. Dá para fazer um destaque lindo no Instagram, falando: nossa, olha que demais, quanta coisa boa, quanta coisa linda, maravilhosa. Tá bom, mas Deus não vai estar lá.
Quer um Instagram bonito sem Jesus? O Instagram mais ou menos, mas ele do seu lado. Tem até medo de perguntar isso e alguém falar o contrário. E que hoje, em nome de Jesus, as escamas dos nossos olhos caiam, para que a gente conheça e entenda a verdade, para que a gente não seja mais enganado. Baixe suas cabeças aí, vamos orar.